Boa noite, galera! Estamos aqui prontinhas para mais uma live dessa quinzena do empoderamento feminino. Depois de hoje, a gente volta na sexta com duas lives incríveis. Às 3 horas, a gente vai falar do empoderamento da mulher artista com a Débora Matias. E às 18, nós vamos falar sobre o empoderamento da mulher lésbica com a Eri Teixeira, psicóloga topíssima. Gente, aprendi a falar top com o pessoal da Top TV e agora eu não sei falar outra coisa. É a vida. Enquanto vocês estão entrando aí, vou mandar o convite para o pessoal assistir a nossa live. Já aqui. Quero lembrar que depois dessa live vai ter sorteio, tá? Eu vou deixar nos stories o sorteio para vocês. Hoje nós temos os sabonetes da Beltane e nós temos a mandala da Quero Arte. Maravilhosa, maravilhosíssima. Fui concluir aqui, gente, eu baixei o negócio sem concluir. Todo meu trabalho à toa, mas a vida é feita disso. Já é a quinta live hoje, né, gente? Então, dá um desconto aí pra tia Letícia. Maiara tá na fila, tadinha, deve estar esperando horrores. Hein, Mai, vou te chamar. Gente, tá em todas, hein, Guga? Saudades de você, linda, tá aqui com a gente. Vanessa, Murilo, tá mó galera já. Oiê! Oi, meu amor, você tá bem? Eu tô bem, e você? Você também tá bem? Nervosa? Acho que faz parte, porque eu também estou. Gente, eu já cansei de ficar nervosa hoje, porque já é a quinta live. Tô quase aqui tendo um infarto, possivelmente tendo um infarto. Tô boa, tô boa. A gente segue, né? Seguimos, a gente finge costume, né? Como Já, diz, finge costume, tá tudo certo. tudo certo. Gente, nós estamos hoje na nossa última live maravilhosa do nosso primeiro dia de lives de empoderamento feminino. Dia lindíssimo que contou com pessoas tão maravilhosas que eu quase chorei em todas as lives. Eu quase chorei em todas as lives. Estou um pouco emotiva, estou um pouco emotiva. Mas que foi lindo, né? Eu acho que é uma excelente demonstração de como nós mulheres somos muito incríveis em passar conhecimento de uma forma maravilhosa e ancestral, né? Porque a gente falou de ciência, de vida, de várias coisas. Então tá bastante intenso. Estou muito feliz por vocês estarem aqui com a gente até agora, nessa jornada linda. Sexta-feira tem mais. Mas agora a gente vai falar de um assunto bastante importante, bastante polêmico, né? Que é o empoderamento da mulher no trabalho. E aí eu trouxe a Maiara aqui, porque ela é a melhor pessoa do mundo para falar disso. Maiara, se apresenta para a galera da Síntese que não te conhece, que porventura pode estar aqui. Ok. Primeiro quero agradecer, Lê. Me sinto muito honrada de fazer parte de um evento tão maravilhoso e tão necessário quanto esse. Eu sou a Maiara Pissotto, sou psicóloga clínica. E também faço um trabalho voluntário de psicóloga educacional no cursinho daqui de Jundiaí, no cursinho popular. E acho que sou feminista também, né? Então, para Ah, obrigada. acrescentar, né? Precisa desse detalhe, Deixa claro. né? É. E aí, gente, eu trouxe a Mayara aqui, por quê? Porque a gente tem muita coisa para falar desse tema, né? Eu acho que é um tema que é o tema que talvez não evoluiu tanto, né? Quanto outros, assim, da temática feminista, eu acredito, não sei. Ah, é, o Guga colocou que você aqui, também aqui, que você é psicóloga do Instituto Eu Inspirar. sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Eu também sou psicóloga do Instituto Inspirar, gente. Segue, Ela segue lá. estava procurando a Então, palavra. você percebeu, né? Mas, Mai, fala pra gente, né? Como é hoje no Brasil ser uma mulher no mercado de trabalho? Quais que são os desafios que a gente encontra? Então, eu acho que dá para a gente separar em duas partes para a gente reconhecer os desafios. Então, eu gosto de olhar para os desafios da mulher para entrar no mercado de trabalho, porque Uhum. hoje a gente ainda vive e a gente ainda escuta e a gente ainda sente reflexo de muitas falas
que vem dessas crenças de onde é o lugar da mulher, né? Então ainda se tem muito que a mulher nasceu para cuidar, nasceu para ser mãe, nasceu para continuar ali no mesmo esquema das famílias. Então ainda se reproduz muito do que a mulher está destinada a ser. E nenhuma dessas crenças, nenhuma dessas falas se diz o potencial profissional da mulher, né? Então, Uhum. na hora que uma mulher resolve procurar um emprego, acho que isso também vale para mais para frente, isso dá outra discussão, né? Quando ela compete, vamos dizer assim, a mesma vaga com o homem, ainda se sente, a gente ainda percebe os empregadores dando muito mais chance para homens, porque eles, por exemplo, não têm uma preocupação de cuidar da casa, não têm a segunda jornada de trabalho, não têm uma preocupação exclusiva com a família. Então, se tem ainda essa noção de que os homens se dedicam mais a um emprego de fora, porque as mulheres têm essa tendência a cuidar do lar. Fora que, né, dentro desse pacotão aí também tem a TPM, né? Porque aparentemente as mulheres são muito descontroladas, é São muito difícil descontroladas, não conviver com conseguem se mulheres. concentrar. É um saco viver com mulheres, Nossa, é né? Eu horrível. prefiro viver com homens, inclusive, porque tem muitas fofocas entre mulheres. Enfim, a gente ainda escuta, né? A reprodução de Nossa, sério. muitas coisas parecidas com essa. Então, eu acho que tem Uhum. essa questão muito forte do que se pretende, do que se vê ainda como a mulher é, e toda essa questão ainda, porque a gente escuta isso muito, né? De que mulher não adianta se contratar, porque daqui a pouco pode engravidar e aí vai ter que sair para consultas. Então, é toda uma questão de olhar isso como perda. Né, se olha Uhum. muito o quanto que a mulher vai perder ou não pode se dedicar exclusivamente para o trabalho por conta ainda dessa constituição social de que ela precisa e vai ficar na casa, e enfim, toda Uhum. essa questão de social também do que se espera da mulher, né? E aí, bom, esses são os dois desafios que eu acho que são de uma forma mais global para a mulher entrar no mercado de trabalho. Depois, para ela se manter e permanecer, não para por aí, né? Não tem só esses desafios, né? Aí tem a diferença salarial, que é uma coisa super básica no Brasil, apenas 30% entre os mesmos cargos de homem e mulher, é coisa assim. A Toma à gente toa. percebe como a gente reclama à toa, né? Nossa, Entre muito drama. aspas. Né, muito Uhum. drama. As promoções também, que sempre favorecem, querendo ou não, os homens, os cargos mais altos em indústrias e tudo mais, também tem um perfil masculino, justamente até por essa questão de afinidade. Então, quando que se abre uma promoção, eles vão tentando buscar e puxar homens que também têm o mesmo perfil e também reproduz tudo aquilo, né? Que eles vão se dedicar mais porque não tem que tomar conta da família, ou porque não tem que sair mais cedo para levar o filho no médico, enfim, Uhum. tantas outras coisas. Mas são desafios durante toda a trajetória da mulher, tanto para entrar, quanto para se manter, quanto para uma promoção. Todo tempo tem desafio, né? Acho que a Não questão é é tão bem essa. sempre, né? É. O Richard colocou aqui, né? Que orgulho dessa criança linda que virou uma mulher gigante, parceira, seu fã. Tenho tanto orgulho de você, menina. Olha, Faz a essa... emoção com as lágrimas era para ficar pro final. Então, mas a gente está total afetiva hoje. Eu acho que isso, eu acho que hoje a gente está fazendo uma cartaz aqui, né? A gente está colocando tudo para fora, né? O que a gente vivenciou. Tava falando muito disso com a Thaísa quando a gente concluiu o e-book, né? O quanto que tudo que a gente vivenciou, a gente passando para frente, né? Fazendo isso, colocando para outras mulheres, assim, parece que é tão libertador, né? Assim, parece não, né? É tão libertador que a gente possa fazer esse movimento e conscientizar pessoas e trazer essas discussões, né? E tudo mais. Bom, você falou um pouquinho da diferença salarial que existe, né? Muito em decorrência de também a tal da licença maternidade, que eu não sei se eu vou te perguntar isso depois, que eu já estou meio confusa, mas que também é horrível no Brasil, né? A gente tem países que são desenvolvidos que a licença maternidade ela é dividida entre o pai e a mãe, né? Então, Uhum. se eu não me engano, na Suécia, né? O pai tira, a mãe tira 30 dias, o pai tira 30 dias, algo assim. Não lembro mais os dias certinho, mas eu lembro, não, minto, são 3 meses. Então, tipo, a mãe tira 3 meses, o pai tira 3 meses, e aí depois os outros 3 meses o casal escolhe quem vai ficar, né?
Então, assim, essa questão de mulher engravida e por isso ganha menos e tal, 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 é simplesmente uma questão política, né, cara? Assim, o quanto que nós não temos políticas públicas que nos acolham dentro dos nossos direitos, né? A gente não consegue ter esses direitos, assim, né? A gente luta por essas coisas, ainda é muito mal vista a nossa luta, né? Então, geralmente, a mulher que luta é muito, né, marginalizada. Sim, sim, tem muito isso ainda. E, cara, essa diferença é essencial, né? Então, assim, se eu tivesse qualquer outra coisa que fizesse um homem se afastar do emprego por tanto tempo, por exemplo, né? A própria não execução a própria não, o não exercer da paternidade também, né? Que é outro tipo de impacto que isso tem, né? Então, o pai não cria um vínculo com o filho, né? São 5 dias de licença paternidade, ninguém cria vínculo com um Isso é recém-nascido ridículo, né? 5 dias, né? Recém-nascido que só fica mamando e chorando, né? Ninguém consegue, né? Então, assim, são várias as negligências e tudo mais. Como que você acha que essa diferença salarial impacta a vida das pessoas no âmbito familiar? Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de diferença salarial, eu acho que muita gente ainda tem essa imagem de que faz é mais uma daquela coletânea de coisas que o mundo é assim, mas você já está Uhum, trabalhando, então você já consegue trabalhar, fica feliz pelo que você tem, sabe? Como se isso fosse uma questão única e exclusivamente da mulher. Eu acho que realmente uhum, é uma questão que abrange completamente o sistema familiar e muitas pessoas não alcançam, não têm o alcance de entender o quanto que isso afeta. Né? Então, em 2019, o IBGE lançou os dados da diferença salarial de mulheres e homens que ocupavam mesmos cargos com a mesma formação, era de 30% de diferença. Então, isso é uhum, dinheiro pra caramba, né? uhum, Dentro de uma renda familiar, onde um homem e uma mulher têm, por exemplo, né, você citar um exemplo de formação técnica, a diferença de salário que eles poderiam ter, a diferença de renda, chega a quase uhum, R$ 900. E essa é uma renda sim, familiar que isso sim, poderia ser transmitido, transformado em melhorias e qualidade de vida para todo mundo. Então, quem perde, na verdade, é todo mundo. A uhum, mulher também que tem esse trabalho visto de uma forma que até hoje eu não entendo por quê. A gente tenta achar vários porquês, né? Mas tem hora que não dá. Por que que esse simplesmente não salário tem. simplesmente não tem? Por que que ela recebe menos se ela executa a mesma função, ela tem a mesma Uhum. formação, ela tem o mesmo tempo de estudo, de trabalho? É porque, enfim, é assim que é, né? E é uma, E a é mulher uma, mais, né? Tipo, vi isso também, né? As mulheres se capacitam elas mais. se capacitam muito mais do que os homens e continuam recebendo menos, né? Então é uma diferença que eu acho que desencadeia uma cadeia dominó. Ela não fica só ali na mulher que não recebe, né? Uhum. Essa diferença transforma coisas dentro do padrão da família, dentro da constituição, da organização familiar, do giro de mercado, de todas as coisas que são pertinentes da nossa sociedade capitalista. Então, eu acho que é uma diferença que, assim, eu não sei, não sei por quê, mas Só indignada. né, a gente fica indignado, mas é uma coisa que eu acho que cada vez mais a gente deveria olhar mais para isso com seriedade, né? Que, por isso Uhum. que eu falo que isso não é um problema só das mulheres, né? É um problema que Uhum. afeta todo mundo. Acho que o que você pontuou muito bem, a questão da licença paternidade, é a coisa que a gente também percebe, o quanto que isso Uhum. também já é naturalizado para ficar uma responsabilidade totalmente feminina. Mesmo na Uhum. licença maternidade, quanto na todo acompanhamento dessa criança. Então, quem que sai do trabalho para ir levar no médico quando precisa? É o pai? Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Quantas vezes a gente olha para uma organização feita por iniciativa do homem, falando, nossa, né, Joãozinho tá com o nariz escorrendo, amanhã não vou no trabalho para levá-lo ao Pra médico. ficar com ele. É. Para ficar com ele, vou faltar, enfim. Né? Eu acho que tudo isso gira muito ainda em torno do que a gente pensa e tem a representação de papel feminino, né? Isso vem muito do capitalismo, né, cara? Porque assim, o capitalismo instituiu que os homens eles seriam explorados pela força de trabalho e as mulheres seriam exploradas pelo corpo, né? Então as Uhum. mulheres são reprodutoras, elas vão trazer mais trabalhadores, né? A gente precisa lembrar que o capitalismo teve uma base, né, na escravização de pessoas. E não é diferente, né? Então, quando eu digo que uma mulher ela faz um trabalho doméstico
com a família, né? Não remunerado, isso é muito lucrativo, porque veja só, eu trabalho para deixar homens saudáveis, meus filhos saudáveis, pessoas saudáveis para o mercado de trabalho, eu não ganho um tostão com isso, né? Então é o trabalho menos remunerado do universo. E aí quando essa mulher diz, não, peraí, né, eu quero ganhar alguma coisa com o meu trabalho, ela vai agregando, né, rotinas em cima de rotinas e trazendo também essa estafa que também não deveria existir, né? De uma vez que o cara mora com uma mulher, ele tem que fazer a parte dele e ela a parte dela, né? Não tem essa de ficar cuidando de gente grande, né? Exatamente. A gente se pergunta muitas vezes, né? Da onde vem essa diferença salarial? Vem dessa exploração capitalista, né? Vem da questão de, olha, quanto mais filhos essa mulher tiver, quanto mais distraída ela tiver com um trabalho não remunerado, que está trazendo pessoas que trabalharão para nós com mão de obra barata, ótimo, né? Ela Então, já assim, está fazendo tudo que a sociedade precisa, não precisa mais de exato, nada. perfeitamente, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que os nossos corpos, né, eles são políticos, né? A política, ela se apropria dos nossos corpos, né? E por isso que ainda hoje a gente vê essa demonização da mulher que não quer ser mãe, né? Da mulher que enfim, não entrar nos assuntos mais Sim, sim. polêmicos, né? Não, mas eu acho que é totalmente pertinente, né? Porque a gente corre o risco de, quando a gente não olha para tudo isso, pensar que são assuntos que não se conversam, né? Pensar que são discussões isoladas, mas elas estão totalmente conectadas, né? O corpo Uhum, da mulher, ele é visto e ele tem toda essa, esse trajeto histórico para que se reproduza essa mesma lógica capitalista e para que a gente continue tentando, né? Aliás, o sistema vai tentando fazer com que a gente, tá, você quer trabalhar, mas continua exercendo a sua função, que é uhum, procriar, né? Então, uhum. tanto que gera tanto esse alarde, né? Quando que as mulheres vão tentando pegar realmente a vida que lhes cabe para tomar as melhores decisões conforme quer. Vejam, né? E E o que nós, como mulheres, precisamos parar de reproduzir contra outras mulheres quando a gente fala do mercado de trabalho? nossa, eu acho que a gente precisa parar de ser machista de uma forma muito esclarecida, porque a gente ainda reproduz muitas dessas falas que a gente até brincou no começo, né? De que é muito mais gostoso trabalhar com homens, porque homens são mais sérios, ou que homens realmente trabalham melhor, ou então mesmo atribuir o sucesso feminino por sorte ou por sedução, ou ela só tá ali e conseguiu uma promoção porque, sei lá, saiu com o chefe, né? A gente Uhum. ainda olha muito para essa mulher quando ela tem sucesso profissional e a gente atribui a qualquer outra coisa, menos a competência dela, né? Então a gente muitas vezes, Sente, né? Tipo, né? não, Não, imagina, como assim, né? Então, porque você é bonita, né? Você é bonita, então você tem bastante cliente, porque todo mundo vem, porque você, sei lá, enfim, tantas coisas que a gente vai colocando na frente da competência, do sucesso profissional, e essas falas mesmo, eu gosto muito que a gente aprenda a questionar, né? Da onde que vem isso? uhum. Eu prefiro Uhum. trabalhar com homens porque mulheres são muito mimizentas. É mesmo, né? Não dá para confiar em homem, é mesmo. Ah, quer Uhum. dizer, é o contrário, não dá para confiar Mulher. em mulher, né? Mas por que? Da onde que vem isso? E muitas vezes a gente reproduz coisas que a gente nem percebe. Né? Então a gente fala e faz uma luta diretiva contra isso, mas acaba que reproduz, né? Acaba que Uhum. perpetua. Então é melhor contratar homens, é melhor ficar perto de homens. Ah, não, aquela mulher ali tá estranha, né? Ela tá trabalhando muito. A gente começa a fazer esses Uhum. grupinhos e, enfim, nada ajuda. Cara, uma vez eu fui numa empresa e aí tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse isso, e era uma mulher, né? Ela me disse assim: eu não gosto de trabalhar com mulher. Não Uhum. gosto, porque mulher cada dia tem um humor diferente. Mulher parece que quer mostrar quem é que manda, sabe? Não gosto, né? E aí uma das reflexões que a gente fez foi pegar o Joãozinho e a Mariazinha que trabalhava com ela, né? E aí assim, fulana, mas então, e o Joãozinho? Quantos filhos o Joãozinho tem? Joãozinho tem X filhos, mas mora com a mãe. Uhum. Quantos filhos Mariazinha tem? Mariazinha tem X filhos,
mora só com ela, né? Tipo, ela não é casada. Ah, legal. Como que você reage quando o Joãozinho te dá uma ordem? Ah, eu falo ok. Ah, e quando a Mariazinha te dá uma ordem? Ah, a Mariazinha é meio folgada. Nananana, né? Então, assim, a gente percebe também muitas vezes que a agressividade da mulher, se é que a gente pode dizer agressividade, que eu acho bem ridículo, porque na verdade, é como eu estava dizendo nas outras lives hoje, né? A gente fala não, a gente se torna uma pessoa agressiva. Pra falar, olha, Sim. não, eu sou agressiva, né? Mas essa agressividade da mulher, que não é bem uma agressividade, né? Ela é colocada muitas vezes pela mulher para ela ser ouvida. Porque quantas vezes essa mulher deve ter falado com uma equipe de homens e essa equipe não ouviu? Né? Quantas vezes será que ela conseguiu falar numa boa e a galera catou? Ou será que ela tem que meter o louco mesmo, né? Porque existe isso também, né? Então, se você não está fazendo o seu papel de obedecer à sua chefia, independente do gênero, não vai ser legal, né? Essa chefia não vai ficar feliz com você, não vai ser agradável com você, não vai te dar bom dia e levar café para você, né? Então, a gente precisa entender que existem diferenças substanciais no comportamento das pessoas e existem diferenças substanciais no como a gente interpreta o comportamento das pessoas. Porque se esse chefe, se esse Joãozinho tivesse batido na mesa dela e gritado alguma coisa, é coisa de homem. Entende? Normalzão, Sim. né? Aí se a Mariazinha fala assim, ô, fulaninha, aí ela já é, nossa, histérica, zoada, né? Então, assim, a gente precisa também entender, eu acho, né, esse estereótipo de mulher brava e tudo mais, né? Se perguntando quantas vezes eu obedeci mesmo uma regra de uma chefe mulher. Sem Sem questionar, questionar. sem achar que ela estava, né, Exato. exagerando ou Né? Então, a gente, como mulher, a gente reproduz isso ainda muitas vezes, né? Então, realmente, a gente precisa olhar para isso. E tem também a coisa do assédio no trabalho, né? Como é que você vê isso, Mai? Como que você acha que a gente pode fazer para reduzir esses quadros de assédio no trabalho? acho que o assédio no trabalho, né? Tem o assédio moral e o assédio sexual é uma reprodução também da sociedade fora do trabalho, né? Então ainda a mulher ainda é vista como um corpo que é um corpo, um objeto muitas vezes, né? A objetificação dos corpos tá ali, eu posso dizer e falar, fazer o que eu quiser. E tem muito também o que eu percebo que talvez perpetue tudo isso é a impunidade com os agressores. E aí Uhum. aqui acho que mora o maior dos BOs que a gente precisa olhar para realmente mudar isso. Né? Então, assédio moral e assédio sexual é uma realidade, infelizmente, muito presente na vida de muitas mulheres, né? Que acho que não eu acho que é pior do que a gente imagina, sabe? Porque se a gente pensa que também tem muitos casos que não são nem relatados, a gente vai ter começando a perceber o quanto que esse buraco ele fica maior. Mas o assédio moral e o assédio sexual, eu acho que são coisas que a gente precisa começar a falar mais sobre. Até porque, para a gente começar a entender e entender o que formas a gente pode fazer para se defender. Então, por exemplo, assédio moral, quando que os chefes, ou vou falar chefes, mas enfim, as autoridades do trabalho, querem determinar quando você, Letícia, pode ou não engravidar, porque se você Uhum. engravida em fevereiro, vai me comprometer, então eu tento colocar ali, eu interferir na sua vida familiar, ou mesmo negar, não permitir que você saia para consultas de rotina. Isso é assédio moral. E muitas Uhum. vezes a gente neutraliza, né? A gente tem uma tendência Uhum. de naturalizar as coisas que são impostas a nós, porque sempre foi assim, ou então porque acho que faz sentido. Né? Então, conversar muito sobre, eu acho que é uma coisa importante, embora não seja algo legal, nem um assunto gostoso, muitas vezes, porque nos revolta. E aí a questão é bem essa: tem que revoltar. Se a gente Uhum. chega Que no bom que momento, revolta. né, que escuta essas coisas e fala, ah, não, é isso aí mesmo, fazer o quê? Não, tá errado. A gente precisa continuar se revoltando, porque isso não é normal, né? E aí são sempre ações, falas, que com a intenção de humilhar, de reprimir, de demonstrar um poder em cima da vítima, de uma forma às vezes velada, às vezes não. E aí o que piora? São muitas vezes o que acontece, né? O assédio ele é feito por homens em cargos superiores.
E aí o que geralmente era para fazer? Sabe aquela pessoa para quem a gente deveria poder contar para fazer uma Uhum, denúncia? É uhum, aquela pessoa que faz o assédio. Então aí a gente vai se sentindo mais amarrada na situação mesmo de uhum, presa, de não saber muito bem o que fazer, porque tem essa sensação de realmente não ter o que fazer e de impunidade. Né? Aí uhum, também envolve muita essa questão do que as mulheres temem até de ter consequências de falar alguma coisa e acabar ou sendo expostas, ou perdendo emprego, ou recebendo ameaças, o que acontece muitas vezes para que elas não uhum. relatem, né? Então são várias coisas que são complicadas. E também uma coisa que é comum de acontecer em grandes corporações é quando que uma mulher ela é vítima de assédio, todo o resto isola. Então, eu acho que isso é uma coisa que, sabe, são pontos. Primeiro, a gente precisa começar a conversar, entender, para conseguir identificar o assédio bem no começo e conseguir se defender minimamente. A gente também Uhum. precisa entender para começar a reconhecer sinais de assédios que são praticados, que eu não sou o alvo, mas você é, e aí eu percebo, né? Para não deixar essa vítima isolada e fazer a denúncia, né? É Uhum. falar mesmo, não deixar no silêncio, porque muitas vezes a gente se sente coagida, não denuncia e realmente acaba não dando em nada. E é o que perpetua esse comportamento pela parte dos agressores, né? A impunidade faz com que isso seja algo fácil de ser repetido. E a situação é extremamente constrangedora, você fica sem ação, é muito, né? Porque é difícil de provar muitas vezes É, também, né? Então tem todas essas questões que, meu, é muito louco, né? A gente pensar que a gente, por exemplo, tem que tomar cuidado se a gente for na sala do nosso chefe e tiver só nosso chefe lá, sabe? Assim, você não vai lá sossegado entregar seu relatório, você vai lá e fica procurando a porta, entende? É um mundo muito paralelo. Acho que os homens nunca vão entender o que é não. isso, assim. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa empresa de Jundiaí, inclusive, e eu trabalhava normal, era auxiliar financeira, tudo tal. E aí eu digitava muito etiquetas para expedição. Então eu fui com um imobilizador no pulso. E aí, de manhã, no meio do café da manhã lá, todo mundo, uma galera, empresa inteira lá, administrativo todo da empresa lá. O dono da empresa virou para mim e falou assim: Ei, Letícia, ainda da próxima vez usa a boca. No meio da galera, assim, ó, geral, geral. E as pessoas riram, e eu tinha tipo Ai, uns gente. 19, 20 anos, né? Eu nem tive reação na hora, tipo, a galera riu, eu fiquei tipo, mas o cara não tá me falando isso, sabe? Demorou pra ficha cair, assim. Mas isso, ó, né? Então, assim, esse é um dos, eu acho que todas as mulheres que já trabalharam, principalmente em empresas pequenas, familiares, já teve que fazer um discurso de, olha, não é por aí, não, não quero, etc e tal. Muito triste, mas é uma realidade muito, muito existente, né? Assim, e eu lembro que na época eu achei um absurdo, briguei bastante com ele depois e tudo mais, e aí ele falou que eu tava exagerando, que era brincadeira, né? Porque é assim que funciona, né? Então é bem complicado, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar, a gente precisa fazer barulho, mostrar que tá errado. Não tinha experiência na época para reagir, eu imagino que muitas mulheres não tenham, né? Mas é por isso que a gente faz essa movimentação, né? Lives como essa. Por isso que é também muito importante que as empresas tenham consultorias. Então não adianta você ter um canal de ouvidoria que é o dono da empresa, né? Você É, tem que contratar um o canal de próprio ouvidoria. agressor, muitas vezes, ou então você tem uma rede ali de proteção, né? Onde a punição é só. Sei lá, são coisas É não bizarro, né? bizarras, né? A gente escuta cada coisa que a gente fala, gente, é sério. É, Isso não repara danos, né? A gente é, precisa entender que tem como, eu acho que uma grande coisa é a gente entender que tem sim como a gente mudar coisas. Porque muitas uhum, vezes a gente fica engessado por se sentir muito menor perante um esquema que já está ali faz tempo, né? Então a é. gente pensa que, bom, o que eu vou conseguir mudar com isso? Mas Né? vocês ficam felizes porque eu saí dessa empresa, processei eles. Isso foi muito bem indenizado. Obrigada, Glauco, meu advogado maravilhoso. Um agradecimento especial aqui. Agradecimento especial ao Glauco, advogado maravilhoso vegano. Muito bem. Agora,
Assim, né? Saindo um pouco dessa parte meio trash, indo pra uma um pouco mais trash, brincadeira. Mas tem na nossa sociedade um tipo de educação muito pautada no gênero, né? Então a gente diz que brinquedos de meninos são X, brinquedo de menina Y. Menina se comporta assim, menino se comporta assim. Isso se reflete Cores, também né? nas nossas profissões. Então existem profissões que a sociedade demanda às mulheres e existem profissões que são demandadas aos homens. Ah, eu acho que é muito complicado responder que sim, porque seria a resposta certa seria não, né? Vamos Uhum. reformular em partes então, porque não existe profissões de mulheres, não existem profissões de homens, como o Damares gosta de fazer desde a primeira infância, não é mesmo? Não existe, né? Não Realmente. existe. Mas a gente percebe que sim, ainda se tem uma pressão social para que a mulher ela pegue esse papel que já foi muito pré-estabelecido, que é o qual o papel? A centralidade é a maternidade, né? Então Uhum. a gente empurra, meio, não sei se empurra ou se a gente abre mais as portas, mas ainda tem sim uma questão muito maior, onde se espera, inclusive, né? Que as mulheres exerçam profissões onde o cuidado é o centro da profissão, né? Então a gente Uhum. percebe, outro dado do ano passado do IBGE, 98% dos profissionais de pedagogia eram mulheres. É um dado, né, que a gente tem aí uma noção, Ó. que são pessoas que são babás, professoras, que cuidam da primeira infância, né, que trabalham muitas vezes com creche, e também muitas profissionais da área da saúde, enfermagem, algumas outras tantas também, a gente percebe uma prevalência maior do sexo feminino, né? As mulheres, elas estão mais concentradas ali, o que não significa que são só essas as profissões disponíveis para elas, né? A gente percebe uma maior, um maior ramificação, talvez, né? A gente está entrando mais em todas as áreas do mercado, mas Uhum. ainda se tem essa visualização, essa imagem e essa reprodução de que essa seria a profissão ideal para as mulheres, né? Porque já que nasceram para ser mães, para cuidar de outra pessoa, vai ser super fácil, porque já nasceu com isso daí, né? Então, Distorção monstra, né? já entra ali tudo de uma forma mais fácil, né? E a gente percebe sim o quanto que, embora a gente está mudando, eu acho, bastante esses paradigmas, as mulheres estão entrando e se tornando profissionais de qualquer outro ramo, mas elas também encaram muitos preconceitos, né? Então, as engenharias da vida e todas as outras Uhum. profissões que exigem muito cálculo e são vistas como mais racionais, né? Que é o local do homem, né? Porque também ele é tido como mais racional, então a gente ainda se depara com muito preconceito e os desafios lá para a entrada no mercado de trabalho também aumentam nesses casos. Não sei se eu Tava consegui ser lembrando aqui, clara, né? Que conseguiu. sim e É que eu não. de relatos. As pessoas vão falando coisas, eu vou lembrando de relatos, né? Tem uma Hum, amiga minha que é engenheira. Nossa, pensa numa engenheira maravilhosa, assim, top de linha. E aí ela estava numa reunião apresentando os resultados da equipe dela pro chefe dela, e tava o chefe dela e o diretor da empresa nessa reunião. E aí o chefe dela apresentou os dados com um número e ela apresentou com outro. E aí o diretor da empresa caiu matando ela, né? Falou, ó, oh, minha filha, você vem me apresentar um negócio aqui, né? Pelo amor de Deus, precisa pelo menos revisar seus dados e tudo mais. E aí ela olhou para ele e falou assim, minha conta tá certa. E ele falou assim, não, então, mas a conta do seu chefe tá dando Y, a sua tá dando X. Ela falou assim, minha conta tá certa. Pega a calculadora. Aí ele pegou a calculadora, ela foi falando, ele foi fazendo a conta e a conta dela tava certa. Então, assim, eu já deduzo que o homem sabe mais, né? Que ele tem razão ele antes de está qualquer, correto. né? Então, o quanto isso impacta, porque, né, imagina uma mulher fazendo contas, E a cálculos, né? conta dela dá certo, né? Me A lembro muito mulher é daquele filme, esqueci o nome do filme, meu Deus, como que é? Estrelas, nananana, não sei, que é das matemáticas da NASA. Ah, eu não assisto filmes. Eu sou a pior pessoa. Esqueci o título, mas tem uma cena que retrata muito bem isso. É a história de três mulheres
negras, baseado em história real, né? Que são recrutadas para a NASA e fazem cálculos que nenhum homem branco conseguia fazer para completar todo o sistema para lançar lá o foguete para a Lua. E também uma pessoa descobriu ela e tal, e começou a dar mais, abrir mais espaço para ela, e tinham outros matemáticos que tentavam sabotar, porque como que ela ia conseguir fazer esse cálculo, né? Sendo que eles estavam ali e não conseguiam. E eu esqueci o nome do filme que eu queria deixar como referência, mas enfim, retrata muito isso, né? O quanto que se é produzido por uma mulher, a gente desconfia 5 vezes antes de dar crédito, né? Que bizarro! Acho que essa foi a frase que eu mais falei nessa live hoje. Ô, mãe, mas beleza, né? Então a gente tá falando assim. Bom, eu pelo menos, eu sempre trabalhei em lugares que eu olhava e pensava: meu Deus, não, tá muito errado, né? Nossa, peraí que chegou um textão aqui, até me empolguei pra ler. Vai lá. Isa de Maria, eu acho ridículo no meu trabalho eu sendo gerente de onde trabalho e quando meu chefe vai contratar algum homem, ele pergunta pro cara: algum problema uma mulher gerenciar a loja pra você? Ai, Isa, tenta se Faz a fala abraçar. da live. Que Ah, bizarro, não é mesmo? Como que ai, alguém ela colocou o consegue? nome do filme, Estrelas Além do Tempo. Obrigada, Isa. Era isso mesmo. Obrigada. Nossa, Isa, sinta-se abraçada. Eu já passei por várias coisas muito escrotas nesse sentido. Eu já fui gerente e ganhei menos que supervisor, que era Nossa, meu Lê. subordinado. Umas coisas muito escrotas. Mas então, né? Aí quando eu tava chegando nisso, né? Quando eu cansei, eu falei assim: ai não, gente, tô cansada, né, de pegar empresas de homens sem noção que não valorizam meu trabalho. Desculpa aí, ex-pessoas, mas, né, essa é a verdade. Eu falei assim: ah, não, eu quero gerenciar a minha vida, quero, sei lá. Aí eu peguei e falei assim: vou empreender. E aí eu já tinha me formado, obviamente eu sei que essa é uma excelente vantagem, né? Você empreender depois que você se forma, é excelente, você teve a oportunidade de se formar, né? Sim. Mas aí fui empreender. E aí eu queria saber de você, assim, se a mulher quiser empreender para fugir desse possível cenário, é mais fácil? Foi. Então, veja bem, eu acho que Errou! a gente precisa também entender muito bem o que empreender pode significar, né? Porque Uhum. pode ser criar uma marca, trabalhar por conta, não ter chefe, abrir um negócio, né? E a gente vai percebendo a realidade de muitos brasileiros e brasileiras que vão tendo que se virar no meio de um cenário brasileiro que não está nada propício para quase ninguém, Veja não bem. é mesmo? Que a gente não tem ministro da saúde, mas tudo bem, né? Pois é. Eu acho que são realidades diferentes. Quando a gente olha para uma pessoa que está ali batalhando pra caramba e fala que ela é empreendedora, a gente não considera também muitos perrengues que elas têm que passar. Falando de mulher ainda mais, né? Porque volta lá aquela mesma história do trabalho da grande maioria, né? Claro que não em todos, mas essa é a maior parte da realidade, da jornada dupla de trabalho e às vezes se torna tripla, porque se a mulher Uhum. ela resolve empreender, ela não tem nenhuma lei trabalhista a favor dela, ela não tem nenhum descanso remunerado. Se acontece algum acidente, ela também não tem, a não ser que ela faça e pague tudo certinho, né, para ela conseguir se afastar, ela não tem nenhum recurso que a proteja e muitas vezes ela tem que trabalhar 3 vezes mais tanto para dar conta de produzir o que ela precisa e para continuar fazendo todos os serviços da casa dela. Então, Uhum. empreender, eu acho que a gente precisa olhar para ele de uma forma menos romantizada, né? Ele é Uhum. uma possibilidade, e aí eu acho que também tem esse outro ponto, que é uma possibilidade que está cada vez mais acessível para as mulheres. Eu gosto muito de contextualizar essa questão histórica, né? Porque é recente mulheres poder ter um negócio, uma coisa, um bem no seu próprio nome. Uhum. A série Coisa Mais Linda também representa muito bem isso na segunda temporada, na primeira também, né? Onde a protagonista tenta lá pegar o bar que o marido foi, roubou o dinheiro, enfim,
deixou ela numa situação horrível, e para ela conseguir fazer, ela teve que falsificar a assinatura de um homem, porque tinha que ter assinatura de um homem. Uma assinatura de uma mulher não vale nada, não valia nada, né? Então a gente está falando de, assim, 50 anos atrás, que mulheres não podiam ter nada no seu nome porque não eram tidas nem como cognitivamente capazes. Capaz. Assim, o buraco é mais fundo, tá, galera? Porque é cognitivamente capazes. Se eu herdava alguma coisa, essa coisa, esse lote, essa casa, qualquer coisa que fosse, ela ia diretamente para o meu homem, entre aspas, ou para o meu pai ou para o meu marido, que era quem provavelmente tinha capacidade cognitiva melhor do que eu para cuidar das minhas contas, não é mesmo? Então a gente está olhando aqui para uma, né? A gente até KKK aqui crying. de nervoso. Né? Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, hoje nós temos possibilidades muito mais acessíveis, né? O quanto que hoje nós podemos ter um próprio negócio, abrir, se aventurar, entre aspas, né? Isso é uma possibilidade, mas não quer dizer que nós estamos imunes de desafios, porque a gente ainda, muitas vezes, eu acho que assim, os desafios eles mudam só de endereço, né? Porque a gente ainda sofre, talvez, preconceito também, né? Porque você é uma mulher e aí tá tentando fazer tudo sozinha. Ah, meu Deus, como isso vai dar certo, né? Porque você é uma mulher. Super. Enfim, tem toda essa parte também, tem a questão da concorrência, se você é uma prestadora de serviço e eu acho um homem também que é o mesmo prestador, a gente também sente isso, o quanto que as pessoas dão prioridade para a contratação de homens, o quanto que elas também priorizam a compra de serviços produzidos por homens, dependendo do produto em si. Então, eu acho que é uma possibilidade porque a gente, pelo menos, consegue se proteger de muitas coisas, né? Então, acho que o assédio é um grande parte, em partes, porque dependendo dos clientes e do Isso que eu tipo ia de falar. serviço, a gente também acaba sofrendo. Então, eu acho que é bem assim. Tem toda essa parte que pode ser muito positiva, mas não dá pra gente olhar só para ela, né? Tem tudo isso por detrás. Ah, agora uma pergunta que não tá aqui. Tadã. Meu Deus. Adoro. Pergunta surpresa. Legal, eu não estou preparada. Você sofreu assédios durante a sua carreira ou para você foi tranquilo? Só pra gente fazer um censo das pessoas que se lascaram bastante. Eu sofri assédios, mas foram muito velados, sabe? Uhum. Então, nunca sofri assédio de uma forma muito escancarada, dentro da minha trajetória profissional, dos lugares que eu trabalhei, também não. E depois que eu também decidi empreender, não, a minha trajetória ela não teve tantos, eu não posso dizer que tive, que eu não tive, né? Mas eu escutei coisas assim, que, tipo, eu era muito nova para querer ser psicóloga, ou que eu não tinha Uhum. cara. Né? A gente escuta coisas que eu não tinha cara, Uhum. que era muito novinha, ou que. Enfim, a gente escuta coisas assim, de nossa, mas é um bebê, e aí? Será Mas que você tem quantos sabe, anos? né? Será que sabe? Você tem quantos anos? Cadê a psicóloga, né? Vai demorar, moça, Não, pra chegar naquele meme, isso mas nunca passei por isso. acontece, né? Porque eu tenho a cabeça raspada e eu vou trabalhar de All-Star. Geralmente as pessoas chegam lá na clínica e falam, eu vim falar com a doutora. Sou eu, prazer. Prazer. Ai, ai, divertido. Essa parte é É, divertida. é bom que a gente desconstrói também, né? Mas eu acho que eu sofri É. os assédios de uma forma muito velada. Eu acredito que eu já tenha sofrido até mais e não tenha percebido, porque também tem isso, né? Uhum, Se não uhum, foi uma coisa tão jogada assim na cara, na época, talvez eu não tenha nem cogitado ou interpretado como. uhum. Mas eu, por Muito exemplo, bem. deixa eu só, que agora eu lembrei, né? Eu não sofri assédio Peraí. dentro do trabalho, mas o meu primeiro trabalho eu fazia vários serviços de rua, eu ia em banco, vivia fora, né? E aí, circulando no centro da cidade todo dia, você imagina, quem que não escuta coisas muito nojentas, Nossa, muito estranhas, muito, né? Já teve casos, sim, não foram dentro do trabalho, mas fazia parte da trajetória, né? Então, e que bizarro. provavelmente teve coisas aí também que foram veladinhas que na época eu não soube reconhecer. Que bizarro, né, cara? Eu tenho um hit dos 50 sucessos do assédio moral do trabalho. Um dia eu te conto. Senão a live vai durar 2 horas. Aí eu pago a Quero sessão saber. já.
Já paga a consulta. Adoro. Ai, ai. Mai, pra gente finalizar aqui, que nós estamos a 15 minutos do nosso final, da finalização de boaça, super tranquila. Qual a importância do trabalho remunerado na vida da mulher? Tananã. Eu acho que é tão importante a gente olhar para isso, porque se a gente parar para pensar que 55% dos casos de mulheres que sofrem violência doméstica não conseguem sair dessa situação por depender financeiramente do abusador, eu acho que a gente mata essa charada aí já na hora, né? Porque é um número é muito grande, né? Então são muitas mulheres que não têm uma independência financeira. E hoje no cenário atual, a independência financeira ela também representa emancipação feminina. Então, quando que a mulher ela trabalha e ela consegue ter o seu próprio salário, primeiro que ela sofre menos risco de estar presa numa situação dessa, onde ela precisa se manter relacionando-se com uma pessoa totalmente abusiva e agressiva por subexistência, né? Então a gente ainda encontra muitos casos que é isso que acontece. E também tem toda a outra questão de o quanto que a mulher ela também vai tendo essa emancipação de poder fazer as escolhas a partir do que ela quer. Né? Então, ela escolhe, ela pode ter esse poder aquisitivo, enfim, né? A gente também ainda está dentro dessa sociedade capitalista, onde isso também é muito importante. Ela consegue se autossustentar, ela deixa de depender do homem. Eu acho que esse é o maior a maior contribuição do trabalho remunerado na vida da mulher. Ela para de depender do homem para qualquer coisa. Né? É claro que aqui a gente entra em outras discussões de que, mas eu sou casada e eu gosto de ter uma renda conjunta, conta conjunta. Beleza, mas daí a gente está falando realmente de o quanto que isso amplia possibilidades para as mulheres. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar pra caramba. Cara, e existe, eu vou acrescentar um negócio aqui, na taxa rosa, a taxa rosa, A porque isso etiqueta é muito rosa, né? importante. Cara, a gente, mulheres que estão nos ouvindo, nós gastamos muito mais do que os homens nos mesmos produtos que os homens, né? Eu falei disso numa live com o Google uma vez, né? Que para eu estar numa live, eu tenho que ter passado uma base, um Sim. delineador, um batom, nananana. E depois de toda esta leve rebocação que eu faço, eu tenho que ter um super sabonete para tirar bem, para não ficar espinho e tudo mais. E ele veio pra live com a roupa do corpo. Tinha tomado banho? Tinha, mas brincadeira, né? Usou um Então, shampoo? assim, Usou, a gente, usou né? shampoo. Mas, né, toda a composição é diferente. E aí é muito louco, porque 85% das mulheres, elas nunca perceberam que elas pagam a mais do que os homens. E eu acho um número muito expressivo, né? E, pior do que isso, 78% das mulheres acreditam que há razões para isso. É verdade, né? Os produtos de mulheres têm que ser mais caros, porque, teoricamente, nós. Não sei por quê, né? Não sei o que essas mulheres pensam. Né? Porque, cara, tem a mesma pele que um cara tem, sabe? Mesmo cabelo. Não sei, não entendi. Mas aí, o que acontece, né? Então, em média, os artigos destinados ao público feminino são 9% mais caros do que para o público masculino. E aí vocês vão fazendo só umas contas assim, gente. A gente ganha 30% a mais. Menos. E a menos, desculpa, e paga 9% a mais. Peraí. A gente está meio na desvantagem aqui. Aí tá, né? Isso a gente consegue ver, assim, por exemplo, quando você vai comprar uma lâmina de barbear descartável, porque ninguém tá me patrocinando, né? E uma é azul e a outra é rosa, e aí você paga mais na rosa. Mas ela é igual à azul, né? E aí é muito louco, porque a gente vai perceber que vestuário infantil para meninas é 25% mais caro. Então, se você é mãe solo de menina, tá mais lascada, meu amor, tá lascada. Brinquedos destinados a meninas é 22% mais caro. Gente, isso começa na infância, Letícia. É isso Na mesmo que você infância, está cara. dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Vamos ficar chocadas juntas. Vamos ficar chocadas? Que bizarro. Vestuário destinado a mulheres é 14% mais caro.
Então, as minhas roupas essas que eu não posso repetir, Uhum. né? Porque eu não posso, por exemplo, ir numa formatura com um vestido e semana que vem no casamento com o mesmo vestido, gente. Não Você não posso. paga de R$ 400 um vestido desse, a não ser que você for alugar, que é tipo R$ 300. Né? E aí, isso a gente está falando de coisas básicas, né? Coisas básicas. Mas como o exemplo do casamento, por exemplo, gente, é R$ 1.000 para você ir numa festa de gala, é Pra R$ 1.000. se mostrar. Você faz Sim. cabelo, maquiagem, é R$ 1.000, né? Então, ou mais, né? Então, assim, o quanto também é importante a gente destinar a nossa renda, né? Eu acho essa discussão importante. Não estava no script, mas eu acho Mas muito importante falar disso, sim, né? emancipação financeira entra total. Né? Então, assim, vamos escolher as marcas que a gente compra, vamos olhar melhor os rótulos dos produtos. Muitas coisas que a gente usa, a gente não tem necessidade de usar, né? Então, por exemplo, você não tem necessidade de usar um skincare, porque o sabonete de skincare, ele tem muitas propriedades ruins, que vão te dar mais espinhas do que antes, né? E O aí faz com shampoo, que você continue usando por muito tempo, exato. né? Cara, você pode reparar, né? Se você compra um produto de beleza, dá uns 3 meses que você usa, você não consegue ficar sem ele, né? Tipo, rola uma intoxicação real, assim, né? Sim. Então a gente precisa começar a se perguntar por que que eu preciso de tanto sapato, por que que eu preciso de tanta roupa, por que que eu preciso de tanto batom, né? Porque a gente gasta muito dinheiro com isso e a gente ganha muito menos dinheiro. E os nossos produtos são mais caros. Produtos de higiene pessoal são mais caros. Então, manas que estão nos ouvindo aqui, é para ontem a gente dar uma olhada no nosso orçamento e dispensar muitas coisas que a gente não precisa ter. Até porque a gente é muito. Como que diz aquela palavra? Não é manipulada, não, gente. Como Coagida? que é? Incentivada, né? Incentivada. Incentivada a gastar com isso, né? Nós somos incentivadas a ir numa loja de sapato e comprar, nós somos incentivadas a abrir o guarda-roupa e falar, oh, não Não aguento tenho mais esse nada! não me serve do jeito que eu gostaria hoje, né? Não estou como eu queria. Então a gente, nossa, é incentivadíssima a fazer isso. Então vamos parar um pouco o nosso consumo, dar uma olhada no que a gente pode ou não, no que é necessário ou não, que eu acho que é uma dica de ouro essa. Com De ouro, de certeza. ouro. A gente não costuma olhar. Mai, gostaria muito de agradecer. Muito. Foi incrível, né? Você viu que Foi passou rápido. incrível. Passou rápido pra caramba, Lê, nem parece. Nossa, Eu que maravilhoso. agradeço. Estamos fechando a noite com você. Primeira noite, primeiro Ai, que dia honra. da nossa maravilhosa, nosso evento, né? Nossa quinzena Super maravilhosa, necessário. super necessária. Estou muito feliz. Queria convidar todo mundo que está no seu Instagram, me vendo por aí, para dar uma olhada no perfil da Síntese, @síntese_dho. Nós estamos com um e-book sobre empoderamento feminino. Maravilhoso. Maravilhoso. Esses dados mesmo da etiqueta rosa está nesse book. Sensacional. Fiz muitas pesquisas, gente. Vai lá, apoia meu trabalho. Tá com valor promocional até o fim da nossa quinzena. Depois vai ficar mais caro, e já tô avisando. E aí, eu queria convidá-los a baixar, a ver, a ler. É sempre muito importante. É um e-book muito legal de ler, bem tranquilo e maravilhoso. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, porque nós temos patrocinadores, entendeu? Que é muito chique. Nós temos a Beltane Cosméticos, que faz uns sabonetes naturais, temos a Quero Arte Artesanatos, inclusive o sorteio depois dessa live vai ser dessas duas marcas. Temos a Solar Carteiras, a Artesãs de Afeto, a Estilo Móveis e a Imagine Cri personalizados, que estão com a gente aqui apoiando esse evento maravilhoso que está tendo. Pessoal, também convido vocês a verem as outras lives. Nós vamos ter Uhum. outras ainda. A gente vai ter agora na sexta e a outra semana a gente vai ter muitas outras lives ainda. Então acompanhem lá a programação, sejam muito bem-vindos. Mai, onde as pessoas te encontram? Meu Instagram é PessoaTupsi. Fiquem à vontade também. Lê, para mim foi uma honra gigantesca participar de um evento como esse. Você é incrível.
Estou muito orgulhosa de fazer parte disso. Acho que, ai, para mim é tudo. É isso. É Muito obrigada. gostosinho, né? Eu que agradeço você, todas as mulheres incríveis. Meu, a hora que eu fui montar esse evento, eu falei assim, ah, já sei quem eu vou convidar para o quê? E eu fiz uma lista e eu falei assim, bom, se fulana não for, aí eu desisto do tema, porque foi essa a vibe, né? E aí todo mundo falou, não, a gente vai, e esse apoio de vocês é muito maravilhoso, assim, né? Vocês estarem. A nossa sororidade, né? É muito foda mesmo, desculpa a palavrão, gente, mas assim, é incrível o que a gente está construindo, essa sororidade, né? Finalmente mulheres estão se Parando de se empoderando e. ver como adversárias para Exato, começar a se incentivar, né? Eu acho que isso é tão bonito e tão perfeito, necessário. com certeza. Quanto que a gente já E perdeu, né, em termos históricos aí de muito. relações que foram sempre sabotadas por outras questões. E é muito louco, né? Porque a gente nem se ligava, né? A gente, é igual eu Não. falei pra Mari na outra live, a gente sabia que tinha alguma coisa de errado, mas a gente não sabia o que era, né? É, E hoje a gente sabe o que é, então é importante que a gente fale para que outras manas saibam o que é, né? Sim, manas, tem muitas coisas erradas, mas tem nós muitas estamos coisas aqui, erradas. nós não vamos desistir, nós vamos abrir caminhos e nós estamos juntas e a gente vai fazer esse negócio ficar melhor pra gente também, né, Mai? Com Queria certeza. agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou, que interagiu com a gente. Muito, muito feliz. Gente, muito obrigada mesmo. Muito grata. Mai, brigadão. Obrigada, Beijo. querida. Obrigada, pessoal. Um beijo, boa noite e brigadão. Partiu o sorteio. Viva, tomara que eu ganhe.